querida irmã do Ideal Espírita, querido irmão, querida irmã de outros ideais religiosos, que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Nós hoje vamos expor o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos. E neste capítulo, nesse evangelho, nesse capítulo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém 19 itens. É o mais extenso capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como o tempo é curto, nós vamos expor 4 itens desses 19 capítulos, apenas 4 itens, que são a justiça das aflições, as causas atuais desta vida e as causas anteriores de outras vidas, e nós vamos também falar sobre o esquecimento e, se der tempo, motivo de resignação. Nesse evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, tem 4 itens que eu escolhi, aliás, que eu coloquei apenas 4 itens das bem-aventuranças, que esse capítulo começa aqui as bem-aventuranças, que vai desse capítulo até o capítulo 10º. Nesse capítulo 5, tem 4 passagens. Tem várias passagens da bem-aventurança. Eu vou expor aqui apenas 3 passagens da bem-aventurança, que é de Mateus, e 2 de Lucas, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse capítulo está no capítulo 5, no versículo 5, 6 e 10. Tem também o Lucas, que nos fala: Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Esse está em Lucas, capítulo 6, 20, versículo 20 e 21. E tem outro capítulo de Lucas, que nos fala: Ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Está em Lucas, capítulo 6, 24, versículo 24 e 25. Ele está falando das nossas aflições. E nós, nessas nossas aflições, se a gente for pensar bem, nós vamos perceber que somente na vida futura pode efetuar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Porém, vejamos, mas sem a certeza do futuro, vejamos, essas máximas seria um contrassenso, seria até um engodo. Mas mesmo se nós pensarmos, nós estamos aqui refletindo, se nós pensarmos, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende que temos de sofrer para ser feliz, não é mesmo? E ainda dizem, olhe, que é para nós termos maior mérito. Dizer que quanto mais sofremos, para nós ter maior mérito. Então, vamos fazer uma pergunta. Pergunta-se: por que sofrem uns mais do que os outros nesse planeta? Por que nasce um na miséria, sem ter nada, e outros na opulência, sem causa alguma que possa justificar essa posição? Uns têm tanto e outros não têm nada. Porque uns nada conseguem, ao passo que o outro tudo parece sorrir? A gente pensando, eu queimava muita cabeça antes de eu ser espírita com essas questões.
Porque a fé no futuro, meus irmãos, até pode consolar. Eu acho que a fé no futuro até pode consolar e infundir paciência. Mas se nós pensarmos, mas não explica, nunca vai explicar essas anomalias que parece desmentir essa justiça de Deus. Mas se nós pensarmos, veja bem, mas se Deus é justo, se Deus é bondoso, se Deus é amoroso, justa é justa essa há de ser justa, há de ser esta causa, né? Então, agora, como é que Deus ia agir imparcialmente com um melhor para um do que melhor para outro? Não é possível essa justiça de Deus acontecer isso. É óbvio que nós vamos estudar por que que isso acontece. E os ensinos de Jesus, ele põe o homem nessa direção dessa causa atual. Então, se a causa, Jesus veio dar a explicação dessa causa, por que que nós estamos nesse planeta Terra, por que que nós sofremos, por que que uns não sofrem tanto, outros sofrem tanto, por quê? Então, quando Deus achou justo que já nós estávamos maduros para poder receber esses ensinamentos mais completos, que tudo, quando a gente fazia a pergunta, a gente dizia, não, isso é um mistério. Eu nunca me conformei com esse que tudo era um mistério. Desde a minha mocidade eu não entendi, eu queria entender, e a minha coitada, minha mãezinha sempre me disse, filho, isso é um mistério de Deus, isso não é para nós sabermos. E eu assim, como que não é para nós não sabermos? Mas, graças a Deus, eu vim a conhecer essa doutrina espírita, e aí, ao conhecê-la, eu comecei a estudar e comecei a ter um entendimento dos meus anseios. Por que que uns nascem tão pobres, outros tão miseráveis? Não tem nem o que comer, nem o que vestir. Por que uns no berço de ouro e outros não têm nem onde morar? Muitos moram até debaixo de ponte, num barraco, e isso não me conformava. Mas Deus, Jesus colocou nós nessa direção, explicando através do Evangelho. Mas a causa, com o passar do tempo, como eu estava falando, Deus achou por bem que nós estávamos preparados já para receber um ensinamento mais completo. O que fez tudo é através da bondade de Deus e da sua vontade de querer que nós aprendamos também, dependendo de cada um, é óbvio. Como eu tinha vontade de aprender, eu procurei, até que encontrei dentro da doutrina. A causa é revelada completamente pelo Espiritismo, ou seja, pelas vozes dos Espíritos. Então, julgando que nós tínhamos já maduro, ele nos passou esses ensinamentos. E é nesses ensinamentos que eu fui encontrar, então a gente fala assim, nós vamos dar exemplo agora das causas atuais. As causas atuais. Quantos homens sofrem por sua própria culpa? A causa atual é desta vida que nós estamos encarnados, né? Causas anteriores é de outras vidas. Então agora nós estamos estudando as causas atuais. Quantas pessoas sofrem, são vítimas, meus irmãos. Quantos de nós somos vítimas? Quantos de nós estamos encarnados vítimas por causa da nossa ambição? É uma causa que nós estamos dando. Por causa do nosso orgulho, por causa da imprevidência. A pessoa que é imprevidente. Então, eu dou um exemplo dessas imprevidências. Quando a cigarra está cantando, ela canta até morrer sem trabalhar. A formiga está trabalhando incessantemente, todas elas, para fazer o seu ninho, levar os mantimentos na época que está frio, está muito frio, para eles ficarem lá dentro desse ninho e tendo tudo comida. Mas muitos são que nem a cigarra, não fazem nada, não querem nada, são imprevidentes. Quantas pessoas arruinadas, meus irmãos, por falta de ordem, por não ter ordem na sua vida, por desejos, por ter desejos sem limites. Não tem limite os seus desejos, vai entrando em dívida.
mau comportamento, são pessoas que são mal comportadas, não dão bola para nada, a falta de perseverança, não são perseverantes na luta no dia a dia do trabalho, no luto, no trabalho. Quantas uniões, meus irmãos, sem participação do coração? Nós estamos falando das coisas, das causas atuais. Apenas interesse, meus irmãos. Quantas má tendências que não são combatidas na infância dos nossos filhos. Elas não são combatidas, nós deixamos eles crescer a revelia, sem educá-los, sem dar ensinamento. E quantas disputas funestas por excesso de suscetibilidade. Estou fazendo a verdade das coisas atuais dessa vida que nós é que provocamos. Quantas doenças e aleijões por excesso de intemperança, a pessoa que bebe, que fuma, que tem a gula, por que eu estou sofrendo? Ainda se pergunta, quantos aleijões, quanta doença e aleijões por excesso de intemperança, a pessoa não tem temperança, não tem os cuidados necessários, né? Então, meus irmãos, ele fica com o coração ferido. O que ele fala a causa? O que fizemos? O que eu fiz, meu Deus do céu? O que eu fiz para estar passando por tudo isso? Então, quantos pais infelizes com seus filhos por não saber educá-lo? Aí os filhos crescem, são mal criados, são mal educados, respondem, e ele fica preocupado, por que será que eu estou passando por isso? Ele não volta lá atrás, ver o que foi que ele plantou, o que ele fez. Eu sempre voltei lá até onde eu lembro da minha vida, o que eu fiz para estar passando por esse problema. Quando eu não encontrava nada, já dentro da doutrina espírita, falei, não, eu estou pagando, porque fiz isso, fiz aquilo, eu sou culpado disso, eu já me culpava. Mas, meus irmãos, os homens vão evitar quando nós vamos conseguir evitar tudo isso, quando nós trabalharmos para a melhoria da nossa moral, tanto quanto intelectualmente é importante. Por isso que a doutrina nos fala, essas duas asas tem que bater. É a asa da moral e do intelectual, do conhecimento. O que eu fiz, eu procurei o conhecimento, meus anseios foram, eu consegui realizar esses meus anseios das minhas dúvidas. Então, fico feliz por ter visto quais são as causas. É isso que nós temos que fazer, saber das nossas causas, voltar no tempo da nossa, o tempo que nós levamos lá de criança, o que fizemos, como que nós somos como filho, como que nós somos como... Será? Eu estudei, eu lutei para melhorar a minha vida, eu consegui chegar... Então a gente não chega numa certa idade, como eu estou hoje, às voltas dos 80 anos, se eu não tivesse, eu e minha esposa, não tivesse lutado, batalhado com as nossas vidas, para a causa que não estarmos no final da vida sofrendo, estamos numa vida mais tranquila, mais feliz, economicamente falando, porque nós lutamos, eu e ela lutei, batalhei, consegui amealhar um pouco dos bens terrenos, que nada disso nós vamos levar, mas enquanto aqui nós estivermos, nós temos que lutar e batalhar. Hoje eu estou mais tranquilo, por causa disso. Se eu não tivesse feito, por que estou dando? Se eu não tivesse feito, hoje eu me perguntaria, meu Deus, cheguei nessa idade, nessa luta, sem nada, estou passando por tudo. Quem foi o culpado de tudo isso? Seria eu mesmo que sou o culpado de estar passando, como todos que estão passando por isso são culpados. Tá certo que a sorte não bate na sua porta com tanta insistência, porém tem que aproveitar o momento que você tem de fazer, se lutar, batalhar, fazer a sua poupança, batalhar para ter sua casa, batalhar para ter o que você está precisando dessa vida, porque você precisa, o tempo que você tem que passar, para você passar mais ou menos bem nessa vida. Cada um tem que fazer para merecer, e sempre ajudando aqueles que nada podem. Agora nós vamos dar exemplo, meus irmãos, das causas anteriores dessa vida, que é de outra vida as causas anteriores, né? Então, nós vamos, por exemplo, a perda de entes queridos. Você imaginou a perda de entes queridos? Nossa, como é duro a gente perder um ente querido.
Então vamos dar exemplo agora desse problema, dessa pandemia, desse corona que está vírus que está nos matando tanta gente nesse planeta. Será que foi dessa vida? Não foi dessa vida que nós estamos pagando, não é o problema dessa vida. Pode ser de outra vida. Por que nós estamos passando? Foi provocado por nós? Não foi. É um vírus que está aí. Proliferou. Mas Deus, da sua inteligência, Ele dá inteligência para que os cientistas descubram essas vacinas. É a luta que estão correndo para descobrir essa vacina, para ver se nós seremos livres dessa epidemia. É dessa vida? Não é, de outra vida. Então, a perda do arrimo da família, a pessoa que perde o arrimo da família, ele perde o arrimo da família, aquele que dá sustentação. Será que foi dessa vida? A culpa foi minha? Foi sua? Foi de alguém? Não foi. É de outra vida, porque plantamos na outra vida, estamos colhendo nessa. Acidentes fora da previdência, que nada poderia fazer. Uma hipótese de um exemplo, né? Um exemplo, você vai atravessar uma rua, sem os cuidados, você não olha para lá, você, aliás, com todos os cuidados, você olha para lá, olha para cá, de repente acontece. Por que aconteceu? Um acidente, várias pessoas vêm a desencarnar, e outro lá fala, meu Deus, como é que aquele não aconteceu nada? Porque, então, mas se aconteceu, foi dessa vida, foi provocado ou não? Você vai ultrapassar numa lombada, numa pista uma pista dupla, de mão dupla, não é pista dupla, pista de mão dupla. Você vai ultrapassar na lombada, proibido, depara com outro. Aquele que está vindo de lá, que não tem culpa nenhuma, sai pelo acostamento, você vai bater nele lá. Aquele que faleceu, ou aconteceu alguma coisa, ficou com problema por causa disso, foi dessa vida? Não foi dessa vida. Ele estava com todos os cuidados, né? Foi de causa anterior. Por exemplo, acidentes fora da previdência, que nada pode evitar. Reveses da fortuna. Você tem a revés, você tem você lutou, batalhou, tem tudo. Você nasce revés da fortuna. Você nada pode fazer pois é um caso de vamos aqui dar um exemplo, por exemplo, dos flagelos naturais. Beirute. Agora que aconteceu esse acidente muito violento lá em Beirute, quase um décimo da bomba atômica lá de Hiroshima, que explodiu lá, vou dizer um décimo, um centésimo que seja, mas o que foi? Nada pôde evitar, o que estava lá, estava lá. Por que estava lá? Foi dessa vida? Não, foi de outra vida, porque você tinha que passar para aquilo. Então, agora, veja, uma doença de nascença, a pessoa vem doente de nascença, os que ficam punidos das seus próprios sustentos, a doença de nascença, deformidade, a idiotia, a imbecilidade, você não tem nem como você tirar o seu próprio sustento. Você vai falar, foi você que causou nessa vida isso? Não foi. Nós nascemos desse jeito. É de outra vida. Se nós numa outra vida fomos orgulhosos, nós podemos nascer em condições humilhantes. Por que eu estou nessa condição humilhante? Foi dessa vida? Não foi. Foi da outra vida. Foi mau filho? O que poderá acontecer? Que você também pode ter maus filhos. Se você foi um mau filho, poderá sofrer com seus filhos. Aí está sofrendo. Por que está sofrendo? Eu fiz tudo, eu ensinei, eu tentei educar e não consegui. O que foi? É porque lá atrás você foi, na outra vida, você foi um mau filho, maltratou seu pai, sua mãe. Você são dívidas atraídas que nós estamos pagando. Empregou mal a fortuna, você pode vir privado até do necessário. Você tinha na outra. Nós tínhamos na outra e nada fizemos para amenizar. Até aqueles que eram da nossa árvore genealógica, não demos bola, deixamos que eles sofressem à vontade. Nada fizemos para ajudar uma instituição, nada fizemos de bondade, de amor. Que caridade, o que nós plantamos? Se plantamos mal, estamos colhendo. Se foi mau filho, poderá também sofrer. Então, empregou mal a fortuna, pode ser privado do necessário. Então você tem que pensar o porquê que se não foi dessa. Aquele que se encontra em sofrimento poderá sempre dizer, ele vai dizer assim, perdoe-me, Senhor, porque
Eu pequei, eu errei. Então você tem que ter essa, você falar, porque se entender, fazer essa pergunta. O Evangelho, ele nos fala, nos esclarece, nos dá toda essa condição. Basta que nós estudemos, basta que nós frequentamos. Não que outras religiões não expliquem, mas as outras, não há uma filosofia que vá dar esse entendimento. Não há uma instituição religiosa que dá. Sempre vai falar, sempre vão nos falar assim. Não, isso é mistério. Isso aí só Deus é que sabe. Não dá uma explicação plausível disso, mas a doutrina espírita nos explica, nos esclarece, nos tira um véu da nossa face, dos nossos olhos, para que nós possamos entregar. Agora, se nós sabemos, erramos, a culpa, a dívida é muito maior ainda. Então, meus irmãos, o arrependido aceita as suas provas, o arrependido aceita as suas provas. Agora, o revoltado não aceita as provas. Esse que é revoltado, ele está contraindo a dívida maior ainda, porque ele se revolta. O arrependido pode escolher as provas. Aquele que está arrependido pode escolher essas provas. Na outra vida, quando ele está pregando, ele escolhe as provas, porque ele se arrependeu. Ele quer o quê? Ele, arrependido, ele quer reparar o mal. Agora, o revoltado não aceita as provas, então as tribulações lhe são impostas. Quando ele vai encarnar, não, você vai passar por isso, por isso, por isso. Por quê? Porque se você não quer pagar a sua dívida por bem, dentro da nossa justiça aqui da terra, quando nós vamos pagar? Nós somos intimados pela justiça a pagar. Se nós não pagarmos, o que vai acontecer? Nós vamos perder o que nós temos. Vamos perder a casa, vamos perder o que nós temos para pagar a dívida que contraímos por nossa culpa. Toda a culpa é nossa. Então, o arrependido, o seu sofrimento, são expiações do passado. O arrependendo, assim, as coisas que é prova, porque ele é prova para o futuro. Então, ele é uma pessoa que está arrependido, então essas expiações do passado é uma prova para o futuro, porque ele está pagando a sua dívida. Como, por exemplo, meus irmãos, uma pessoa que tem você tem uma dívida com uma pessoa muito alta, e essa pessoa vem e diz para você assim, vamos que fosse com o caso comigo, seu Daniel, o senhor me deve, o senhor me deve 10, o senhor me deve, vamos dizer, 1 milhão. O senhor me deve 1 milhão, é muito dinheiro, é muito dinheiro. E ele vem e fala assim, se o senhor me pagar 100 mil reais dessa dívida, ou 50 mil, uma hipótese bem para a gente entender, 50 mil, você me pagar dentro de um mês, eu perdoo a dívida de 1 milhão, o senhor me paga só 50 mil. Eu vou lutar para eu conseguir, por maior que eu sofra, trabalhe dia e noite nesse mês. Eu vou trabalhar dia e noite, eu pago esses 50, fico feliz na vida. Trabalhei dia e noite, não tive descanso, sofri muito, mas paguei. Então eu tenho que agradecer. O sofrimento foi válido, porque eu paguei essa. Então é um exemplo que eu estou dando, né? Agora, o revoltado, os sofrimentos são expiações do passado, que resultam numa revolta contra Deus. Ele fala que Deus tá me castigando. Não é. Resultado da prova da vida o faz progredir. Por quê? Eu lutei, eu consegui, eu sei que eu estou lutando para melhorar. Agora, o revoltado, o resultado, ele tem que recomeçar as provas. Começar tudo revoltado, que ele não aproveita, ele tem que voltar e começar tudo de novo. Então, meus irmãos, nós vamos agora falar do esquecimento, que o tempo está chegando. Então ele fala assim, o esquecimento não se faz com a recordação. O esquecimento não se faz com a recordação, que poderia nos humilhar. Por exemplo, vai nos humilhar. Se não eu lembro de uma outra vida, o que eu fui na outra vida, vou supor que lá na outra vida fui uma pessoa no tempo passado, fui lá um fazendeiro, eu venho aqui hoje sofrendo, sou um simples do empregado, um simples de um funcionário, aí, sofrendo para ganhar o pão de cada dia, sofrendo com aquele salarinho pequeno. Meu Deus, mas como? Se eu lembrasse que eu fui, imaginou, eu ia ser humilhado. Então, o esquecimento não se faz com a voz da consciência. Por exemplo, você não lembra, mas na consciência você tem uma vaga lembrança assim, que você parece que você passou por isso, naquela rua, parece que eu já conheço esse lugar. Ela se faz com consciência, com boas tendências ou com más tendências.
Então, o que a gente vai fazer? Então, a lembrança do passado, ela retorna completamente com a morte. Com a morte você vai, tudo volta o que você fez, mas parcialmente no sono. No sono, no sono, nós somos arrebatados, o corpo fica, o espírito vaga, dependendo da nossa condição espiritual, moralmente. A gente pode sair, a gente tem aquela vaga lembrança na consciência do que você foi. Você volta, meu Deus, feliz, com aquela felicidade, com o sonho que você tem. Então é passagem da lembrança. Então, havendo Deus entendido de tirar esse véu, ele está tirando esse véu, nos mostrando para nós quanto que... Agora, vamos falar o motivo da resignação, que eu falei que ia falar da resignação. Motivo da resignação são dúvidas com aceitação da dor, são dívidas reduzidas, porque somos consolados, nós estamos consolados com a dívida. Então, quando a pessoa não tem resignação, são dívidas sem aceitação da dor. Ele não, ele está revoltado, ele tem suas dívidas aumentadas, por quê? Porque ele não se conforma com o que ele está passando. Mas aquele que está... Muitas vezes você vai fazer uma visita, você chega a visitar uma pessoa que está acamada, você vai lá para levar o consolo para essa pessoa, em vez de você levar o consolo, você sai de lá consolado, conformado, porque aquela pessoa que está acamada, ele vem e nos fala, não, eu tô bem, eu tô ótimo, graças a Deus, eu tenho fé em Deus e Jesus, que eu vou melhorar. Se eu não melhorar, é porque chegou minha hora de eu partir mesmo. Então, eu estou feliz aqui. Obrigado pela sua visita. Não é aquele que vai visitar e começa a falar, não, porque você não visitou aquele meu médico, você não tomou esse remédio, não sei o quê. Em vez de levar o consolo, nós, não, isso não tem problema, e começa a nos consolar. Então, meus irmãos, a revolta a revolta. Toda pessoa revoltada aumenta a sua dívida. Ele não tem resignação. Muitos não têm resignação porque não têm entendimento, como eu não tinha entendimento. Hoje eu tenho. Então, que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Espero ter contribuído um pouquinho com essa minha palavra, com essa minha esse tema, que é um tema muito bom, é um tema que esclarece muito, né? Como o irmão Lariano falou da reencarnação, falou muito bem da reencarnação, nós aqui estamos tentando, após a reencarnação, essas dívidas, tudo isso que eu falei, se nós formos educados, se nós não adiantarmos moralmente, nós tivermos caráter de bondade, de amor, de caridade, meus irmãos, nós sejamos aquela pessoa que quando alguém nos coloca, Jesus falou, bateu na face, vira outra face. Não é você virar essa face para você estar batendo sua cara. Não, é do perdão, do amor. Não não queiramos nós fazer a justiça com nossas próprias mãos. Sejamos benevolentes, sejamos bondosos, sejamos aquela pessoa que é cristão, que no momento que você... Eu aprendi isso a duras penas, mesmo que eu leve uma fechada na rua, o batam, o colido com o meu carro, eu vou dizer para a pessoa, não, tenha calma, não se preocupe, fique tranquilo, vamos acertar, não queira resolver as coisas deixando a ruindade tomar conta, porque isso só leva para o mal. Não vamos aumentar as nossas dívidas, vamos diminuir as nossas dívidas. Diminuir as nossas dívidas é perdoar não só 7 vezes, como Jesus falou, mas 70 vezes 7. Comecemos isso dentro da nossa casa, que nós estamos vivendo mais dentro da casa por causa dessa epidemia. Mas tenham fé, meus irmãos. Tenham fé em Jesus, tenham fé no Pai Celestial. Isto vai passar, é uma prova que nós estamos passando. Quantos que estão partindo, quantos corações aí doloridos por causa da perca daqueles seus entes queridos. Porém, se nós, meus irmãos e minhas irmãs, passarmos por esse momento difícil e nós conseguirmos chegar até a vacina, vamos agradecer a Deus. Agora vamos ter cuidado.
Não vamos sair de casa e vamos usar a máscara e vamos manter a distância. Está aí a ciência nos explicando. Não seja teimoso de não aceitar a ciência. Se você for teimoso, a causa é tua. Se você não for teimoso e obedecer a tudo isso, se acontecer é porque é de outra vida. Deus abençoe. Que Deus e Jesus possa habitar o lar de todos desse planeta Terra e que possa colocar no coração de cada um a paz, a resignação e que nós possamos passar por esse momento difícil que estamos passando com muito carinho, com muito amor e muita resignação. Deus abençoe e obrigado por ter me ouvido e que Deus abençoe que nós possamos aproveitar essa lição para o nosso bem e o bem da humanidade. Que assim seja.